A finalidade desse vídeo é debatermos sobre o câmbio e a influência dele na competitividade da indústria de um país. Esse vídeo específico vai ser para discutirmos outsource, ou seja, os produtos, os insumos de uma indústria. Então, nós temos uma indústria automobilística. Digamos que o país importe o motor, importe o painel, componentes eletrônicos, e aqui, as peças chegando aqui, ele monta, produz algumas peças aqui, monta esse carro para vender. Então, esses componentes que são importados são chamados de outsourcing. Eu gosto muito de, quando eu estou num debate, utilizar números. Eu gosto de utilizar porque fica mais claro. Quando a gente debate apenas com dados subjetivos, fica difícil de visualizar. Os números nos ajudam muito a ilustrar o caso, né? No caso, a importação de produtos intermediários, eu estou deixando em vermelho para ver a influência da variação cambial sobre esse custo específico da indústria nacional. Bem, aqui nós vamos considerar o seguinte, não vamos considerar a inflação, porque a inflação ela sempre piora a situação, como eu já mostrei no outro vídeo, sempre piora a situação da competitividade da indústria de um país. Somente ela, né? A deflação melhoraria, ou seja, a perda do valor do salário, etc. Aqui a gente só vai variar o câmbio e vai ver a influência dessa variação do câmbio no produto intermediário, né, que está sendo importado, e aqui a gente vai então fazer uma comparação dos custos dessa indústria. Sempre com a visão do empresário, ele vai produzir onde o custo for menor, porque assim ele pode ser mais competitivo e oferecer maiores lucros. Então, considerando o primeiro ano, né, estou colocando aqui, ó, 01 de 2000 qualquer coisa, por exemplo, 2003, um dólar comprava R$4, né, depois da eleição do Lula, lá no final de 2002, início de 2003. Considerando aqui, então, os custos em reais, se você for observar aqui, ó, isso aqui você pode considerar o custo total dessa indústria ou custo por produto, né? Custo unitário por produto, tanto faz, não vai fazer muita diferença. Então, no Brasil se pagava salário 400, 800 se gastava em energia e 200 de logística, o que dá um custo de R$1.400. Se você pegar e dividir esse valor pelo valor do dólar, né, que é R$4 o dólar, tem aqui, ó, 100, 250, 350. Considerando o país B, nesse momento, digamos que a competitividade fosse equivalente, ou seja, o mesmo custo nesse país B, nós teríamos aqui os mesmos $350. E considerando os produtos importados, o Brasil, essa indústria, ela importava $350 de componentes, o que daria R$1.400. E o país B também tinha a mesma importação, ou produzia esses componentes por $350. Resumindo, o custo no Brasil desse produto sairia $700 e no país B também é $700. Como a gente pode observar, se fosse transformar para reais, seria R$2.800, R$2.800. Então, anos depois, o real se valoriza, indo $1, R$2, ou seja, o real fica mais forte, seja por um aumento de juros, como foi feito pelo Bacen, pela venda do dólar, ou algum outro motivo, a vinda de capital especulativo, qualquer motivo, faz o real se valorizar. Nós não vamos colocar inflação nem deflação, o único fator que estará variando é o câmbio. E aqui nesse caso o real ficou mais forte, né?
Considerando que não tem inflação, os custos de salário, energia, logística em reais é o mesmo. Ou seja, dá um custo total de $1.400. Se for converter para o valor do novo dólar, nós temos então um custo de $700, não mais o custo de 350, porque o real se valorizou. Dá para perceber? Os produtos importados continuam com $350, porque lá fora não houve aumento de custo, né? E ainda está em dólar. Então 700 mais 350, o Brasil, o produto para ser fabricado no Brasil, porque o real se valorizou, passou a ser $1.050. O produto no país B, que não houve nenhum tipo de variação cambial em relação ao dólar, continua $700. Eu já pergunto aqui, você como empresário iria produzir no país B a $700 para vender aqui, ou você iria produzir a $1.050 aqui no Brasil? Vou dar um exemplo. Digamos que você venda no Brasil esse produto a R$2.100. Se você produzir no Brasil, você não tem lucro. Se você produzir lá fora, você tem um lucro de R$2.100 menos R$1.400, que é o seu custo. Ou seja, a tendência quando uma moeda se valoriza é que os países, é que a indústria, né, ela pare de produzir ali, pare de haver investimento na indústria ali e passe a transferir para outro lugar onde há uma maior competitividade. Foi assim que a China conquistou muitas indústrias no mundo durante um bom período. E como nós podemos observar, o câmbio variou de 1 para 2, entretanto, o custo em dólar dos produtos importados, tanto de um país quanto de outro, não variou, são $350. Ah, mas variou o custo em real, né, desses $350. Mas quando você importa o produto do país B, ele também é influenciado pela variação do câmbio. Ok? Ou seja, se o câmbio varia em relação ao insumo dessa indústria, ou a importar o produto não difere para a competitividade da indústria nacional. Então, sigamos. Digamos que num terceiro momento o real, né, se desvalorize, ou seja, o dólar se valoriza e vai para R$5. Cada dólar compra R$5. Vamos ver que se não tem inflação, o custo dessa empresa em real continua o mesmo. Entretanto, em dólar cai fortemente, né? Vamos aqui para o anterior. Nós estávamos a 700 quando estava a 2 e agora passamos a 280, ou seja, o custo caiu fortemente. O do país B continuou o mesmo. Tá? E o custo é o mesmo dos produtos importados, tanto de um país quanto do outro. Ou seja, não mudou em nada, tanto quando cai ou quando sobe o valor do dólar. Só que agora, para produzir no Brasil, ele passa a produzir a um custo de R$3.150. Ah, porque aqui o dólar está influenciando, né, o custo do produto intermediário. Entretanto, lá fora, quando a gente compara, o custo deles é R$3.500. Então, o empresário que está visualizando o custo, lembra, só isso de diferença de um país para outro, sem perspectiva futura, sem nada, só essa diferença, ele passaria o quê? A querer produzir no Brasil. E iria produzir no Brasil não só para vender no mercado interno, como também para exportar para outros países. Ou seja, a variação cambial, se o real se valoriza, a indústria nacional perde competitividade. Ou seja, o brasileiro passa a importar porque é mais barato importar. É simples, a gente vê as pessoas viajando para todos os lugares do mundo, fazendo compra para trazer o produto para cá, entrando da China para poder importar produtos para o Brasil. Enquanto isso acontecer, a nacional fica fraca. se enfraquece. E agora, então, que não tem nem mercado interno,
porque o período de crescimento do Brasil, na fase de valorização do real, ele foi financiado pelo governo. O governo captava dinheiro lá fora e emprestava para comprar casa, emprestava para comprar carro. Agora, o governo não tem mais condições de fazer isso, então não tem mais como crescer com consumo interno e com construção de imóveis. Acabou. Então agora, se o Brasil quiser crescer, ele vai ter que ser mais competitivo, a indústria vai ter que se fortalecer para gerar esse emprego. E aí sim tem um efeito multiplicador, onde o salário, e não empréstimos governamentais ou doações governamentais, e sim o salário do trabalhador é que vai passar a consumir e a comprar imóveis. É essa a ideia. Mas para isso, o Brasil precisa ser competitivo, ou seja, o real tem que desvalorizar, então vai haver, num primeiro momento, uma queda no valor real do salário. Tá? Nesse quadro, eu só expus que não importou a variação cambial, o custo em dólar, ou seja, dos produtos que estão sendo importados pela indústria para fabricar o produto final, ele indifere, né, em qualquer país do mundo. Bem, espero que tenha sido útil esse vídeo para esclarecer a influência do câmbio na competitividade e no output.